noite, irmãos. Estamos aqui nessa terça-feira com mais uma reunião virtual em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, rogando a espiritualidade amiga que seja conosco. Lembrando a todos os irmãos que aqueles que assim queiram, após a palestra, haverá passe de harmonização e a fluidificação da água. Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura verdade. Onde no coração do homem, Pai, a compaixão e a verdade. Deus, dai viajor a estrela guia, aflita a consolação do doente impulso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança guia, o órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Verdade, meu Deus, para aquele que não nos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar de beber na fonte dessa bondade infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acumularão. E assim como Moisés sobre a montanha, nós também nos esperamos com os braços abertos. A bondade, a beleza, a perfeição, e que de alguma forma servimos de alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde deve refletir a vossa pura e santa imagem. E assim, louvando primeiramente o nome de Deus, que é a fonte inesgotável de todo amor, de toda bondade, de todo conhecimento, de toda luz. E rogando também a Jesus, que nosso Mestre incomparável, nosso guia de todos os momentos, e pedindo a espiritualidade que leve até nossos lares e nos hospitais, pelas ruas, pelas cadeias, leve a saúde, leve a paz, leve a proteção. E assim, rogamos a irmã Sheila, que em seu nome e cantando o seu hino, nós pedimos a permissão para iniciar a reunião da noite. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus.
Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para a nossa reflexão do livro Reflexões à Sombra da Cruz, pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli. A reflexão número 10, exemplo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. É o dimensionamento da responsabilidade de cada um diante dos homens, fazendo com que, tocados pelos exemplos, eles sejam chamados a glorificar o Criador. É sublime delegação do alto, mas comporta em si o peso da obrigação de um viver digno, que confirme as excelências dos bens e dos dons do Espírito. Auxilia, pois, a criação e a renovação pelo trabalho constante. Cultiva e procura ilustrar os dons que te foram oferecidos e colocados sob a tua guarda. Observa as leis da harmonia do conjunto, mas não te esqueças que só poderás espalhar luz se estiveres em teu interior. Faz, pois, que ela brilhe em teu íntimo, procedendo de maneira reta e digna, e estarás ofertando ao mundo o exemplo que fará os homens glorificarem o Pai, em proveito de tua própria elevação. Anote e não esqueças. O exemplo é a melhor lição, pois ensina sem imposição. Quem deseja de fato ensinar, antes de tudo, bom exemplo deve ofertar. Bons exemplos praticar é a melhor forma de ensinar. Rogando a Jesus muita luz, muita paz, pedindo de todos os irmãos as vibrações positivas, de carinho, de amor, nós passamos para a palestra da noite. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa noite gostaríamos de fazer algumas reflexões sobre uma instituição que anda sendo vítima de muitos ataques e descréditos no Brasil e no mundo. Nos referimos à família. Nessa vida, trabalho como médico psiquiatra, principalmente com crianças e adolescentes. Então, como vocês podem imaginar, devo estudar e aprender a lidar com famílias. Por outro lado, obviamente, também hoje sou marido, sou pai, tenho a minha própria família, vivo na pele, né, o que é ter uma família, e também, como não poderia deixar de ser, eu venho de uma família, né, que ainda tem pais e irmãos, todos ainda matriculados e cursando essa grande e maravilhosa escola que é a Terra. Ou seja, todos ainda estão encarnados, certo? Bom, tanto no meu trabalho diário, quanto na minha vida pessoal, junto aos amigos e familiares, na sociedade como um todo, percebemos que a família tem sido deixada cada vez mais de lado por muitas pessoas. Por isso, vamos começar hoje a abordar esse tema e em palestras futuras falaremos sobre questões detalhadas da família para refletirmos. Bom, considerando a valiosa contribuição da doutrina espírita para o desenvolvimento ético-moral do espírito de cada um de nós, vamos ler aqui apenas 2 pequenos trechos. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão, na parte 3, capítulo 7, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os Espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, os Espíritos colocam que há, pois, 2 espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Bom, em cima dessas 2 questões, né, dessas obras básicas do Espiritismo, nós vamos tecer alguns comentários. Gostaríamos de contar algumas coisas sobre minha história de vida
familiar, que não vai ser muito diferente da maioria dos irmãos e das irmãs, mas que só para servir para ilustrar, né, os conceitos que desejamos abordar, facilitando o entendimento da mensagem dessa noite. Quando eu era criança, eu tive o exemplo dos meus queridos pais, de como eles acreditavam que uma família deveria ser. Papai e mamãe, ambos foram professores a vida inteira, muito trabalhadores, honestos e corretos. Tiveram 4 filhos e eu começando a fila. Lembro-me ainda hoje de que em vários momentos, né, eu e meus irmãos bem pequenos, acordávamos só para ver bem cedo, né, o papai e mamãe saindo para trabalhar, e me lembro deles chegarem bem tarde da noite, na maioria das vezes. Bom, ouvi dizer que a primeira vez que a mamãe viu o papai, eles ainda eram adolescentes. Mamãe era amiga da irmã mais velha do papai. E um dia, caminhando, a amiga da mamãe apontou para um garoto em cima de uma árvore e falou: aquele ali é meu irmão. O papai, segundo as más línguas, era muito custoso. E naquela ocasião, rezando, ele não estava. Mamãe, como toda boa moça, seguiu o seu caminho. Papai, como a maioria dos garotos, não sossegou até, vejam só, estarmos aqui, né? Eu e meus 3 irmãos somos frutos da persistência, praticamente insistência do papai e depois da perseverança da mamãe. Bom, papai e mamãe se conheceram, namoraram, noivaram, casaram e continuam juntos até hoje. Tiveram a mim e meus irmãos, somos 4 ao todo. Nós vivemos juntos momentos de alegria e tristeza, de saúde e doença, de paz e guerra, literalmente. Dificuldades e mais dificuldades, porque todos nós sabemos que para um mundo de provas e expiações como o nosso, não há facilidade mesmo. Não somos uma família perfeita, como todas as outras, mas isso faz parte do nosso atual estágio evolutivo, do planeta Terra. Em vários momentos parecia que nós, que somos 6, passaríamos a éramos 6. Mas é assim mesmo com todo mundo. O importante é que continuamos nos ajudando uns aos outros para que todos aprendamos e cresçamos em direção a uma posição melhor para cada um de nós e o mundo onde vivemos. O que eu e meus irmãos aprendemos com papai e mamãe nos preparou para sermos quem nós somos hoje. Digo, pessoas de bem, honestas, trabalhadoras, que respeitam o próximo, guiam-se pela doutrina espírita nas suas vidas. Nessa palestra falarei de forma mais geral, mas nas palestras futuras contarei em detalhes alguns momentos que nossa família viveu, conforme avançarmos no assunto e for ilustrativo às nossas reflexões. Por ora, basta nos dizer que hoje somos certamente muito melhores do que fomos antes, mesmo que em vários momentos pensássemos que não suportaríamos as provas, as expiações pelas quais todos nós passamos. Queridos irmãos e irmãs, entendamos a família aqui como sendo um grupo de pessoas que compartilham juntas uma vida de forma mais íntima. Então, pais, filhos, irmãos, nas mais variadas composições existentes hoje no mundo, unidos pelo compromisso de caminharem juntos para evoluir. Refiro-me à configuração tradicional para simplificar: o homem como pai, a mulher como mãe e os filhos e filhas. Atualmente, a estrutura física pode variar muito, todos sabemos, mas na essência psicoespiritual, o conjunto dos membros da família sempre acabará adotando os mesmos objetivos. O mais difícil nunca foi formar uma família, mas mantê-la, tanto na sua composição e estrutura física, com os membros tradicionais, pais e filhos, quanto e principalmente dos pontos de vista psicológico e espiritual. Ilustremos uma família para os irmãos e as irmãs entenderem, né, como sendo um grupo de estudos, tá? Em uma sala de aula de uma escola, como geralmente todos nós aqui já, desde pequeninos, né, já experimentamos. O grupo de estudos, formado por alguns alunos, representaria uma família. A sala de aula
seria a nossa nação, nosso país, Brasil no caso. E a escola, o planeta. Bom, as séries escolares são as nossas várias vidas, várias encarnações. Pois bem, no pequeno grupo de alunos, geralmente alguns estão mais adiantados na compreensão de certa matéria e outros nem tanto. Respectivamente, os mais adiantados representariam os pais e os nem tanto, os filhos em uma família. É claro que nem sempre essa é a ordem, mas o importante é que no grupo todos têm o mesmo objetivo, que é aprender e avançar. Então, devemos nos ajudar para que todos passem de ano, não é assim? Os grupos de estudos podem ser formados por alunos com mais afinidade, que representariam a família espiritual, ou com aqueles que mal se conhecem, representando a família corporal. Geralmente, família com laços espirituais é aquela formada por espíritos, os alunos, que já se conhecem e se comprometeram em trabalhar juntos, no grupo de estudos, naquela família, numa encarnação, que é um ano letivo, o ano escolar, na Terra, que é a nossa escola, certo? Já a família com laços corporais é aquela que se formou de forma afoita, sem antes programar, com aqueles que acabaram se comprometendo pela própria indisciplina. Assim como na escola, hoje na nossa vida, vejamos, um tipo de grupo é aquele formado por colegas que esperam uns aos outros chegarem para então começarem a estudar. Esse grupo representaria uma família espiritual programada. O outro tipo de grupo é aquele formado apressadamente por alunos impulsivos que não deveriam estar nem juntos, mas se juntam sem pensar que o trabalho do grupo é sério, exige dedicação e tempo. Esse representaria a família corporal. No grupo de alunos com afinidades, uns esperam pelos outros. No horário de início da aula, esperam que todos cheguem. Além de se esperarem, eles se ajudam nas dificuldades para que todos finalizem o trabalho e todos passem de ano. No grupo de alunos não afinizados, sem conhecimento, ninguém espera ninguém e muitos abandonam o trabalho sem terminar. Vão acabar sendo reprovados. Então, muito melhor seria se nos agrupássemos sempre como planejado e não feito baratas tontas, correto? Hoje, vemos muitas famílias se formando impulsivamente, não pelos sentimentos de amor e companheirismo, mas por interesses imediatos, como os apelos sexuais. Neste mês de julho de 2020, papai e mamãe completaram bodas de ouro, 50 anos de caminhada nessa vida, nesse ano escolar, o que tem sido cada vez mais raro, infelizmente, de testemunharmos, que a maioria dos casamentos terminam tão rápido quanto se fazem. É uma triste realidade no mundo de hoje. Gostaria de seguir agora, baseando o que vamos refletir num livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles, intitulado Constelação Familiar. Ele nos fala o que nós acreditamos ser importante que todos nós aqui reflitamos e saibamos bem. Bom, a família é a base sobre a qual a sociedade é edificada. Isso aprendemos na própria escola, tá? Isso vale tanto para nós na vida como encarnados, quanto espiritualmente falando. No pequeno grupo doméstico, começa a experiência da irmandade, da fraternidade universal, onde nós ensaiamos os passos para a realização de tarefas, desde pequeninas até mais nobres, todas elas visando a construção de uma sociedade equilibrada. Por isso, toda vez que a família tropeça ou se enfraquece, a sociedade como um todo experimenta conflitos que abalam as suas estruturas.
Eu creio que cada irmão e irmã que nos ouve aqui sabe o momento atual que o planeta passa. Vive-se na Terra, hoje, uma espécie injustificável de agressão à família, à instituição família, tá? Muitas vezes pelos transtornos e insatisfações que atormentam as mentes e os corações dos jovens de hoje. Eles, confundidos muitas vezes pelos tormentos dos adultos, tá? Dos seus pais, que acabam agindo, muitos de forma irresponsável, outros imaturamente, quanto aos compromissos do lar, que se deixam arrastar pelas fantasias do prazer contra as bênçãos do dever à sua família. Desgarram-se, se atiram no desespero e se voltam contra a família e o lar, esses jovens. Os chamados novos tempos têm levado à desestruturação da ética, da moral, além de escravizar das pessoas as paixões que dissolvem valores. Fazem as pessoas optarem pelos prazeres da tecnologia, que as distraem e as deixam como que anestesiadas. Hoje, lamentavelmente, o que vemos em todos os lugares são famílias onde pai, mãe, todos os filhos, cada um está com o seu celular, ou quando em casa, cada um com uma TV no seu quarto, ou com o seu computador, e se esqueceram de interagir. Isso faz muitas pessoas acreditarem que a instituição casamento está falida e que nada além do prazer imediato interessa. Muitos dos dogmas arbitrários, estatutos punitivos de algumas religiões do passado estão em decadência diante da evolução da ciência, hoje ao alcance de todos nós. Vide internet, uma fonte gigantesca de informações e esclarecimentos para todo mundo que desejar. Permite-se assim, então, um maior espaço ao que Joana de Ângeles chamou de materialismo existencialista, que centra no corpo físico toda a realidade da vida, que passa a se voltar aos gozos que acabam com a morte. A realidade humana atualmente demonstra pressa em curtir todas as sensações possíveis como meta a ser alcançada a qualquer preço, custe o que custar. Isso para não perder a oportunidade de viver bem. Todos querem aproveitar ao máximo, enquanto o ideal seria bem viver. Não é isso? O tempo parece rápido demais para os que têm ambição em ter poder, desfrutar, crendo que não atende às suas necessidades. Aqueles em conflitos, insatisfeitos, doentes, acreditam que o tempo passa já de outra forma, lenta, dolorosa. Falando de uma forma simples, quando criança me lembro que um dia de aula muitas vezes parecia uma eternidade para acabar. Mas as férias, mesmo durando 30 dias, davam-me a impressão de que eram mais rápidas do que um único dia de aula. O mesmo vale para quando estamos com saúde e quando caímos doentes. Um dia em que estamos acamados parece uma eternidade. Um mês, uma semana em que estamos bem, saudáveis, passa num estalar de dedos. O interessante é que o tempo é o mesmo, tanto para as coisas boas quanto para as ruins. Gostemos ou não dessa ideia. Se estamos bem, reclamamos que o tempo correu rápido demais e não deu tempo de aproveitarmos algo. E se estamos mal, reclamamos que o tempo não passa de jeito nenhum, é uma eternidade. Moral da história, sempre estamos insatisfeitos, nós, seres humanos. Assim, os jovens cada vez mais atiram-se nas teias, nos emaranhados processos de busca pura e simplesmente do deleite, sem qualquer freio. Os adultos, se apresentam, na maioria das vezes, cansados, tentando renovar programas em favor de novas satisfações. E os velhos se queixam de não terem podido aproveitar o que hoje parece ser o principal, que são esses prazeres, esses gozos, e acabam se deprimindo. Nesse contexto, a família transforma-se em um campo de lutas dolorosas. Ela se divide entre os princípios de equilíbrio que devem constituí-la e as facilidades inumeráveis, proporcionando os mais absurdos desvarios.
estes, apresentados, e nós vimos na mídia, em todos os lugares, por pensadores do momento, que na verdade não sabem nada, e pelas coisas aberrantes divulgadas pela grande mídia, no nosso país, no mundo afora. Jovens, inexperientes, deseducados, valendo-se muito mais da malandragem do que propriamente da inteligência e razão, embora eles advoguem que eles estejam sendo racionais, se tornam vítimas fáceis das armadilhas que encontram pela frente sem nem sequer as perceber. Sem um lar seguro, organizam-se em grupos reagindo a tudo que os ligue à família. Eles passam a abominar a família, querem distância. Formam novos hábitos, costumes, desprezam a imagem dos seus antepassados, pais, avós, constroem a própria identidade que hoje comumente é agressiva, arrogante, estranhamente especial, em nome de uma liberdade de pensamento e de ação, que está muito mais para a libertinagem. Mas o tempo demonstra a eles que essa liberdade é frágil e não se sustenta no longo prazo. Nos idos da década de 60 do século passado, os pioneiros hippies, de movimentos rebeldes, hoje bastante velhos, a maioria arrependidos, doentes, dependentes de drogas ou mesmo devorados pelos vícios, pelas enfermidades que transformaram o sonho deles em sofrimento, revêem as fantasias da época e sentem-se amargurados e cansados. Incontáveis deles, incapazes de construir família, mudaram, trocaram de parceiros conforme os ventos da moda, da sensação, e produziram frutos amargos na condição de filhos ainda mais rebeldes e insatisfeitos do que eles mesmos foram, com algumas exceções compreensíveis. Terminam seus dias, na maioria das vezes, sozinhos, tristes, pessimistas. Mas a família continua heroicamente sobrevivendo aos golpes que lhes são dados, com os códigos de ética pouco a pouco sendo revividos, aumentando o número de casamentos e diminuindo o de divórcios, exceção para esse período de quarentena, como sabemos. Também o respeito à monogamia, que é a mais elevada expressão de afeto na evolução psicossocial do homem, à fidelidade e ao respeito ao outro. O ser humano ele é feito de forma que necessita viver em família para desenvolver o potencial psíquico superior pelos estímulos da convivência no lar que o libera e sublima. Quando tem os filhos com responsabilidade, atinge um dos momentos máximos da existência, especialmente quando se torna consciente do significado da paternidade e maternidade. Todo animal tem instinto de cuidar da sua prole, mas no ser humano essa energia alcança a faixa de sentimento superior, induzindo ao zelo e à proteção. Pode chegar ao sacrifício em favor da sua preservação. Quando ocorre o contrário, é motivo geralmente de alguma doença de natureza psicológica ou psiquiátrica. Podemos exemplificar isso que acabamos de dizer com inúmeros exemplos, quem não os conhece, de mães que se sacrificam pelos seus filhos das mais variadas formas, por um lado. E no outro extremo, o que estarrece muitas vezes a sociedade, casos raros, mas terríveis de mães que assassinam o seu filho recém-nascido. O que acontece às vezes na mulher em estado de depressão psicótica pós-parto. Todas as formas de vida têm essa energia divina, que no ser humano apresenta-se como consciência, discernimento, razão, amor, sabedoria. Na família, esse sentimento nobre encontra um terreno fértil, propício para se desenvolver. O que se espera é que os filhos, pequenos seres frágeis que chegam, se sintam felizes, acolhidos na jornada. E os pais também, pela responsabilidade que vão ter com relação a eles. Por isso e muito mais que a família, jamais desaparecerá da sociedade terrestre, dando lugar ao egoísmo doentio, mas irá superá-lo com beleza espiritual. Joana de Ângeles segue dizendo que a família
é como uma fortaleza segura para que a criatura se proteja das agressões do mundo exterior. E também é uma forma dela adquirir os recursos necessários para amadurecer seus conhecimentos psicologicamente e emocionalmente e ter condições de ter uma jornada de vida na carne e em sociedade feliz. O ser humano é um animal complexo, bio, psico, sócio, espiritual, que não tem como dispensar a convivência familiar. Isso faz parte do chamado instinto gregário que todos nós temos, né? Ou seja, de grupo que comanda a existência. Isso acontece também entre outros animais, desde os mais inferiores aos superiores, né? Que vivem em famílias, que protegem a sua prole, até estarem preparados para a própria independência. Hoje, vemos uma corrida desenfreada pelo caminho do prazer insaciável, com tristes consequências à criatura. Ainda assim, a família continua sendo a organização insuperável para construir uma sociedade com harmonia e equilíbrio. Aqueles que enxergam de forma distorcida, porque não experimentaram um convívio saudável no lar, acusam a família pelos seus conflitos e sofrimentos. Em muitas famílias, o desequilíbrio ocorre porque indivíduos imaturos ou autoritários descarregaram todos os seus tormentos nos mais frágeis, nos indefesos, que deveriam estar sob a sua guarda. Mas isso não é culpa da família propriamente. Ao invés de acusarmos injustamente, devemos trabalhar na origem dos desequilíbrios, corrigindo e orientando os membros que a formam, procurando manter a família sempre unida o máximo possível. O lar, ela diz que é como um celeiro de bênçãos, onde colhemos informações, vivências edificantes. É o primeiro núcleo onde nós nos socializamos como crianças, né? Que aprendemos as experiências dos mais velhos e adquirimos hábitos que nos guiarão durante a nossa vida. Se o lar não é saudável, se tem abandono, agressões, a criança instintivamente, com mecanismo de defesa, se torna agressiva. Isso é bem conhecido. No lar, nós desenvolvemos a afetividade, o respeito pelos direitos dos outros e o despertamento aos nossos próprios exageros, sem exageros, dentro do que é justo e correto. A família não ocorre por acaso. Ela é planejada nas esferas espirituais antes de renascermos. São programadas entre espíritos comprometidos, positivo ou negativamente, para ajustamentos necessários ao progresso de todos. Pelas necessidades evolutivas, encontram-se juntos aqueles que estão em situação de reparação e crescimento, intelectual e moral, de erros passados. Devemos buscar a tolerância e o perdão pelas ofensas para adquirir a harmonia. Reencarnados muitos pelos impulsos ancestrais dominantes na natureza animal de todo o nosso desenvolvimento, enquanto deveriam esperar pelos espíritos com quem devem edificar a família, aqueles colegas que mencionamos, esperando os seus afins chegarem, tá? Eles acabam se comprometendo pela precipitação e indisciplina moral, envolve-se com o primeiro ser que encontram, aqueles outros alunos do grupo formado de forma afoita, né, sem conhecimento, despertando muitas vezes impulsos infelizes que acabam levando ao fracasso. Enquanto a sociedade permanecer, diz ela, imediatista, valorizando sensações, o hedonismo, o prazer, tá, com o afeto se expressando impulsivamente, as uniões sexuais terão resultados frustrantes e amargos. Pela falsa necessidade de atendimento das funções genitais, os espíritos desviam-se dos caminhos traçados, pelos costumes devassos, pela permissividade exagerada, agoniados, buscando nem sabem o que eles querem. Assim, quando encontram o espírito afim pelo compromisso de edificar uma família, já tendo caminhado de forma trôpega, né, já estão com as energias desgastadas e, infelizmente, mais propensos a sentirem desconfortos, viverem conflitos e sofrimentos.
o excesso de liberdade moral e as ofertas exageradas e tentadoras do prazer em todas as suas formas possíveis no mundo de hoje favorecem experiências irresponsáveis quanto ao sexo pela imaturidade psicoemocional dos parceiros. Não pensando nas consequências, pode ocorrer gravidez indesejada. Pensa-se no aborto, que é uma conduta hedionda que todo e qualquer cidadão consciente da sua humanidade deve combater. Para quem age assim, como esperaríamos que tenham condições morais e mentais para construir uma família? E é assim que muitas famílias hoje se constituem, nós sabemos. Daí as uniões e separações desastrosas, porque os apetites vulgares logo passam, surgindo comportamentos promíscuos que só aumentam a aflição. Numa cultura saudável, os primeiros relacionamentos afetivos visam a vivência do companheirismo, amizade, primeiros passos para manifestar o amor equilibrado e duradouro. Tá? E aí eu citaria o exemplo, né, dos meus queridos pais, que se conheceram ainda na adolescência e foram um cativando ao outro até chegarem aqui. Ou, como foi mesmo, graças a Deus, tive o privilégio de conhecer a minha companheira, minha esposa, tá? Passar pelo encantamento inicial, uma amizade, um namoro, um amadurecimento, até chegarmos hoje onde nos encontramos. O erotismo predominante atualmente nas pessoas impede essa convivência que permite um conhecer o outro pouco a pouco, tá? Sem a necessidade de encontros imediatistas, sexuais e tudo, que acabam decepcionando, despertando paixões menos nobres, né? E aí acabam sendo unidos pessoas egoístas que já se unem preparados para separar, né? Com uma cultura de indiferença, numa visão pura e meramente consumista de que tudo é descartável, inclusive as afeições humanas. Hoje é isso. As pessoas se separam sem nenhum peso, né? Sem nenhum sentimento de responsabilidade pelo outro. É lógico que há exceções dos que esperam pelo ser que proporcione emoção e alegria de viver, que faculte a ele uma união feliz, né, que seja coroada com a vinda da prole, dos filhos, com os quais certamente se comprometeram. Então o namoro é o primeiro passo no caminho a percorrer afetivamente, quando há o respeito moral recíproco e o desejo pela convivência benéfica. Hoje o que existe é só o ficar, não é assim? As pessoas incrivelmente, de todas as idades, mas principalmente os adolescentes e mais jovens, têm tido o que é chamado de encontro casual. Na prática, são pessoas interessadas numa só coisa, ter uma relação sexual, sem qualquer outro compromisso, dispensando até mesmo, pasmem, saber o nome verdadeiro de quem ficam naquele momento. Os riscos são inúmeros, incluindo gravidez não planejada e menos ainda, né, desejada. Doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, hepatite B, C, mesmo a sífilis, que era uma doença praticamente erradicada e que nos últimos anos voltou a ser muito comum. Isso para não falarmos de outros riscos que as pessoas correm nesses encontros, a integridade física e mesmo a vida. Mesmo sendo essencial a união sexual, o fundamental é o sentimento de amor, que pode resistir aos embates do relacionamento a dois que vem, né? Depois se intensificam com um grupo de espíritos que renascem no corpo físico, constituindo o santuário doméstico. O saudável é seguir um caminho natural, onde primeiro se conhece a pessoa, desenvolve-se um afeto sem os impulsos primários, como da sexualidade, né? Nascidos no reconhecimento espiritual um do outro. E aqui novamente eu me lembro como aconteceu comigo e a minha esposa. Literalmente foi paixão à primeira conversa, isso mesmo. Eu me encontrei com aquela moça e o que ela falava e como falava, parecendo mesmo que eu já a conhecia de algum lugar, me cativou. E começamos a nossa caminhada da maneira que eu estou falando aqui. E esse processo entre nós transcorreu-se durante 1 ano, né? Nesse mesmo período, nos dias de hoje, muitos casais, em 1 ano, se conhecem, namoram, noivam, casam, vivem
uma tempestade psicoemocional no relacionamento, né? E se separam. Muitas vezes a parceira estando ainda grávida ou já com um bebê no colo. Quantos não conhecem casos assim? O natural seria lentamente a gente ir planificando os desejos e trabalhar pela execução em harmonia, propiciando bem-estar e alegria com a presença física um do outro. Ainda hoje, isso eu e minha parceira já com quase chegando a bodas de prata, certo? E ainda hoje eu termino o dia de trabalho ansiando por encontrá-la, né, por ouvi-la, por estar próximo dela, certo? Sem nenhum tormento. Bom, quando, pelo contrário, o namoro se transforma em convivência meramente sexual, que são os tais encontros casuais, ficar, desaparece o interesse de permanência, a afetividade diminui, cede lugar ao hábito destituído de meta, de criar um núcleo familiar, ter filhos. É o prazer pelo prazer, simples assim na cabeça da maioria da juventude hoje. O universo familiar, no namoro, encontra a pedra fundamental para o futuro alicerce doméstico, que deverá resistir às tormentas do cotidiano, que fazem parte. Familiares difíceis e gentis surgem, assim, da programação traçada, que o amor do casal conseguirá conduzir com sabedoria. E quando os problemas se apresentarem entre os parceiros, o que é normal no nosso atual estágio evolutivo, afinal não existe ninguém perfeito, nem um príncipe encantado ou uma princesa perfeita, a consciência do dever se encarregará de bem orientar-nos quanto ao comportamento em favor do êxito da empresa família. Então, caminhando para o final, devemos saber que a família ela resulta de um processo evolutivo do espírito numa trajetória de sucessivas, incontáveis reencarnações. Resulta do instinto de agrupamento que une todos os animais, desde peixes, répteis, aves, todos os grupos, que se auxiliam e interdependem, e que no ser humano alcança o estágio significativo da conquista do raciocínio e a consciência. A família é o alicerce da sociedade, é a primeira escola do espírito, onde ele aprimora as faculdades que liberam os recursos adormecidos que todos carregamos. A família é uma escola abençoada, onde aprendemos sobre os deveres básicos para se ter uma vida feliz. Sem esses, ela morre os ideais, os planos, a moral. Quando uma pessoa opta pela solidão, salvo em casos compreensíveis, mas raros, de grandes místicos, cientistas, filósofos, artistas que abraçam objetivos superiores como sendo a sua família, aquelas outras pessoas como nós terminam muitas vezes desenvolvendo transtornos do comportamento e psicoemocionais, se vivemos de forma solitária. A família tanto organizada antes da reencarnação, que seria a nossa família espiritual, ou aquele grupo de estudos formado por alunos que são afins, lembram? Quanto a família resultante da precipitação e imprevidência sexual, que seria na nossa comparação a família corporal, ou grupo de estudos na sala de aula formado por alunos que não se conhecem e muitas vezes não se entendem uns aos outros, lembram? É sempre, seja um ou outro santuário que não podemos desconsiderar sem respondermos, né, pelos graves prejuízos, né, na sua perturbação da sua estrutura. A família é uma oficina permanente de sentimentos, de emoções, que nos direciona corretamente, nos orienta com segurança os empreendimentos futuros. Por isso, nós não vivemos na família ideal, né? São com espíritos nobres, sábios, mas vivemos no grupamento segundo as nossas necessidades evolutivas, que nós precisamos aprimorar. Muitas vezes, nas famílias, sabemos, surgem espécies de reminiscências de outras vidas, né, que se manifestam entre desentendimentos, mal-estar, que nós devemos trabalhar com sentimento de misericórdia, tolerância, compaixão, para transformarmos esses sentimentos em emoções mais nobres,
para que todos possamos progredir. Isso pode ocorrer por sentimentos ruins, às vezes que uns sentem pelos outros instintivamente, mas buscam vencê-los e seguir adiante juntos. A família é uma instituição de inspiração divina, meus irmãos, minhas irmãs, representando a oportunidade de desenvolvermos a fraternidade verdadeira, que por sua vez permitirá o equilíbrio e a riqueza de valores de toda a nossa sociedade. Se, pelo contrário, a família se desestrutura pela falta do perdão, por agressões e falta de responsabilidade, a sociedade sofre imediatamente as repercussões negativas. O lar é onde desenvolvem-se a compreensão, ou o ressentimento contra as outras pessoas. A família não deve ser tratada como uma aventura qualquer, enganosa, no país do prazer e de fantasias. É onde experimentamos lutas íntimas e externas, tendo como espíritos a oportunidade de nos preparar para os nossos empreendimentos pessoais, sem perder o contato com a realidade externa com as demais pessoas. Mesmo quando não corresponde ao que nós esperávamos ou queríamos, muitas vezes pelo reencontro com adversários, no lar adquirimos sempre o conhecimento necessário para nos conduzirmos com equilíbrio durante toda a nossa vida física. Exercitando a paciência na família, estamos evoluindo, porque se é difícil, pensem, amar aqueles com que convivemos, imagina com os outros, estranhos e com os quais muitas vezes só temos interesses imediatistas. No lar onde somos conhecidos como verdadeiramente somos, sem máscaras, devemos trabalhar nossas imperfeições durante os constantes atritos que são normais, que não devem, por isso, causar nenhuma indiferença, ódio, ciúme ou revolta. Nós devemos aprender com eles. Isso porque quem hoje está agindo com agressividade e cinismo no grupo familiar, permitindo que ocorram verdadeiras guerras dentro do lar, está doente da alma, merecendo orientação e exigindo mais paciência do que qualquer outra coisa. Ninguém se torna, meus irmãos e irmãs, infeliz por mero prazer, eu quero ser infeliz, mas sempre em consequência de muitos fatores desconhecidos para nós e para eles mesmos. É o mesmo que acontece com um paciente psiquiátrico, por exemplo, que não sabe ter dado distúrbio, sofre, causa sofrimento sem nem mesmo saber o porquê. Não conseguem compreender e avaliar os danos que causam no grupo e nem a eles mesmos. Por isso mesmo, transforma-se em desafio familiar, conduzindo altas cargas tóxicas de antipatia, agressividade e desequilíbrio. A família, finalmente, recorda o equilíbrio que existe no universo, onde os astros maiores atraem os menores, que giram ao seu redor. No caso específico, estrelas, planetas, satélites, asteroides. Na família, os pais são as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos, que seriam os planetas, à sua volta. Assim como de futuros satélites, que circularão no seu entorno sob a atração da afetividade, que são todos aqueles que se vinculam aos descendentes. Por fim, poderíamos dizer que os asteroides são aqueles que, por algum tempo, também se relacionam de alguma forma com a família. No caso dos astros, sabemos que a perfeita harmonia pelas leis cósmicas do equilíbrio. Já com a família, pelo livre-arbítrio de cada um. Cada ser com seus sentimentos e experiências passadas, individuais. Nós podemos observar que o equilíbrio vai oscilar, conforme o desenvolvimento ético, moral de cada um. Assim, cada qual se mostra como é, e não como gostaríamos que fosse. Assim mesmo, a família sendo combatida pelos novos padrões do que diríamos de uma loucura que tomou conta da Terra, ela não irá desaparecer. Isso porque o amor que sempre existirá nos corações se mostrará principalmente no lar, para depois expandir para toda a humanidade. Quem não consegue amar aqueles com quem convive, dificilmente conseguirá amar os estranhos. Sabemos que pais, principalmente mães, toleram o inaceitável para todo o resto da sociedade, não é assim? O combustível do amor deve ser, então, potencializado pela convivência no lar.
Se não for assim, trata-se só de atração física passageira, libido exagerado, que logo acaba em desencanto, tédio e desinteresse. Eu digo sempre com orgulho, me apaixonei pela minha parceira à primeira conversa. Depois, obviamente, eu vi os seus atributos também, físicos. Eu vi que depois ela era muito bonita por fora também. Mas é alguém que, a cada dia que passa, o carinho, o afeto aumenta, porque procuramos enxergar aquilo que é o essencial, não o exterior. Enquanto entre os animais, quando os filhos conseguem se alimentar, os pais os abandonam, na família humana os laços entre pais e filhos jamais se rompem. Mesmo que haja ódio, revolta, não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-filha, ex-irmão, ex-irmã, não é mesmo? Mesmo quando há dificuldades no relacionamento. O que pode acontecer é uma transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista. Fomos reprovados, aquele grupo que não estudou, não aprendeu direito, vai repetir o mesmo ano, né, naquela escola. Aqui nos referindo a uma outra reencarnação, até que a gente consiga ter estabelecido o equilíbrio. É a divina lei que somente através do amor o espírito encontra a plenitude. E a família é o local onde se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de ternura, carinho, cuidado, abnegação, afeto. Com um treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando toda a sociedade, que se transforma então na nossa família universal. Continuaremos falando sobre esse tema família de forma mais detalhada em futuras palestras. Que Jesus, no seu imenso amor, nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Vamos aproveitar esse momento de enlevo espiritual. Esse momento tão esperado por todos que estão sintonizados conosco nessa palestra virtual da Casa de Sheila, onde eles são trazidas pelos nossos oradores, sempre calam fundo em nossa mente, a fim de que possamos cada vez mais nos libertar das amarras do materialismo e vibrarmos em conjunto a benefício de toda a humanidade. Então eu peço a cada irmão que estão ligados conosco neste momento, que sentem-se confortavelmente em suas cadeiras, em suas poltronas, fiquem bem relaxados, respirando profundamente pelo nariz e liberando o ar pela boca. Mais uma vez, inspirando e expirando. E vamos mentalizar Jesus, que lá no seu trono de glória, do seu coração magnânimo e amoroso, está deixando fluir em nossa direção as energias positivas do bem, que penetram nos nossos centros coronários e vai fluindo para os demais centros de força do nosso campo energético e vai envolvendo os nossos órgãos, nossas glândulas, nossas células, em vibrações de muita paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Mestre amado Jesus, estamos rogando que permita aos vossos emissários
os trabalhadores invisíveis do plano maior da casa de Sheila, que estão nesse momento nos envolvendo em seus braços amigos, dando-nos força, coragem e resignação a esses momentos pandêmicos ao qual toda a humanidade está passando. Sabemos, Senhor, que tudo o que ocorre é com a permissão do alto e para o bem de toda a humanidade. Então, Senhor, rogamos as forças necessárias para atravessarmos por esse momento. E agora que estamos energizados, Mestre amado Jesus, energizados e harmonizados, nos sentimos no dever de transmitir essas mesmas energias aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, nossos vizinhos, também para aqueles que já se encontram na pátria espiritual, que recebam neste momento, naquele local onde eles mais estão precisando do seu corpo mental, físico, as energias necessárias para que a sua saúde e harmonia sejam refeitas e assim cada qual cumprir o seu papel no caminho desta evolução, desta encarnação. E também, Senhor, pedimos que esses mesmos emissários possam magnetizar as águas que se encontram já colocadas no local adequado em nossas respectivas residências, a fim de transformá-las em medicamento adequado, para que no momento em que bebermos dela, possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, Mestre amado Jesus, confiantes que recebemos tudo o que pedimos a permissão para encerrar este momento de passe virtual e radiação na vossa santa e doce paz. Irmã Sheila, Jesus, Divino Mestre, amigos espirituais da casa que sempre nos acolhem com maior boa vontade, sempre ao nosso lado, sussurrando em nossos ouvidos as mensagens necessárias para que possamos seguir avante com otimismo e com resignação. Por isso, Senhor Jesus, neste momento em que chegamos ao final de mais uma palestra, em nome da Casa de Sheila, nós, do fundo de nossos corações e de nossas almas, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.